Muito bem. Então, estamos todos prontos para essa primeira sessão especial, como havia comentado, com a palavra, então, senhor Marcos Ferrari. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria, inicialmente, agradecer ao senador Efraim por estar aqui conosco. É uma honra poder contar com um senador com tanto trabalho bem realizado no Congresso. Foi uma das lideranças na Câmara e agora se destaca como uma das lideranças no Senado. Então, para nós aqui do setor, é uma honra contar com a participação do senador e também agradecer a presença de todas e todos que aqui estão presentes. Bom, o tema do nosso bate-papo aqui, senador, é sobre a reforma tributária. O governo dividiu a reforma tributária em 3 partes: reforma do consumo, reforma da renda e a reforma do emprego. O senhor é uma grande liderança, né, na discussão sobre a reforma do emprego, a tributação sobre o emprego. Então, vou começar de trás para frente. Então, eu começo lhe perguntando como é que o senhor vê a perspectiva do avanço da proposta de desoneração da folha. Já houve, né, um grande avanço recentemente, mas como é que o senhor vê o fim desse debate? Marcos, minha saudação a você, um bom dia aos senhores e senhoras que estão aqui presentes. Saudando a você, saúdo a todo o segmento, é um segmento importante do nosso setor produtivo brasileiro, especialmente no mundo globalizado sem fronteiras, como vivemos no dia de hoje. O primeiro tema que você nos traz é o tema da desoneração da folha de pagamento. Para quem não nos acompanha tão de perto no trabalho, é importante dar o conhecimento, né? Eu sou o autor da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento aos 17 setores que mais empregam no Brasil. Lógico que a nossa intenção, desejo, né, e o mundo ideal seria que a desoneração da folha de pagamento pudesse chegar a toda a economia brasileira. Isso poderá ser discutido, né, numa segunda fase da reforma tributária, na reforma sobre a renda e sobre o emprego, a qual você se tratou. Se tentou ainda trazer esse debate na reforma sobre o consumo, mas não era o espaço adequado, então foi importante a nossa iniciativa de ter entrado no início do ano com o PL 334, quem está acompanhando essas notícias já está com esse número bem fresco na cabeça, né? Ele foi aprovado no Senado no primeiro semestre, já foi aprovado na Câmara agora no início desse segundo semestre e retorna ao Senado para que a gente possa analisar as emendas. E essa celeridade foi um ponto positivo. Quem lembra, há 2 anos atrás, quando a gente conseguiu a última prorrogação da desoneração da folha, ela foi sancionada no dia 31 de dezembro, às 23h47. Foi teste para cardíaco, né? Então, todo mundo ali na expectativa, porque se você vira o ano, você traria, inclusive, uma série de vazios, né, dentro da legislação, dentro dos sistemas de operação, e que traziam insegurança jurídica muito forte para o setor. Aqui nós temos, né, setores não só de telecomunicações, mas setores vinculados, como call center, estruturação de redes e outros, que têm esse benefício e que é importantíssimo. E qual é a mensagem sobre desoneração da folha, que já serve de gancho para a gente também ir buscando a discussão para a reforma tributária? É que o maior desafio do Brasil hoje não é arrecadar mais, é gerar emprego, gerar oportunidades. E a oneração da folha de pagamento, ela é um imposto muito equivocado, ela traz uma mensagem burra dentro de um sistema produtivo. O que é que diz hoje o sistema brasileiro nesse manicômio tributário que nós temos com a oneração da folha de pagamento? Quanto mais empregos eu tiver, mais impostos eu vou pagar. Era para ser o inverso. A mensagem da desoneração é exatamente o inverso. No meu entender, é a mensagem correta a ser endereçada.
Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. E foi assim que a gente conseguiu convencer o Senado, com a margem muito larga de votos, a Câmara também, e por isso, né, essa nossa expectativa. A desoneração da folha de pagamento ela é um projeto de ganha-ganha. Por isso que a gente conseguiu quase a unanimidade. Ela é boa para quem produz, sim, para o empreendedor, para o empresário, mas também é boa para quem trabalha. Os sindicatos apoiam, os trabalhadores apoiam. É uma oportunidade de tirar jovens que querem um primeiro emprego, pais e mães que estão na fila do desemprego, para, tendo a oportunidade, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Então, acreditamos sim e queremos essa aprovação ainda agora, né, segunda quinzena de setembro, mês de outubro, no mais tardar, para que dê condições de que o setor possa se planejar. Porque também, e aí concluo, essa é o encaminhamento para que você tenha o maior benefício dessa política pública. Você tem que dar segurança jurídica e prazo, para que o setor tenha, né, condições de, sabendo qual será a sua tributação sobre folha de pagamento no ano que vem, na verdade, nos próximos 4 anos, essa é uma das inovações desse texto, você poder planejar novas filiais, ampliar seus negócios, abrir novas lojas e, com isso, contratar mais pessoas, que é o objetivo da política pública. Então, estou confiante e acho que vamos conseguir aprovar essa lei. Muito bem, senador. Eu tive a oportunidade de criar, estava no governo na época, criar a política de desoneração e, infelizmente, tive que também participar em 2015, quando teve ali o ajuste, de reduzir o número de setores, né? E eu vejo com muita alegria essa luta de manter os 17 setores com a desoneração da folha, que, de fato, é uma relação clara e direta entre a desoneração e geração de emprego. E no Brasil, a gente está avançando para uma redução da taxa de desemprego, realmente está acontecendo isso ao longo dos anos, e, sem dúvida alguma, essa política vem contribuir para que, de fato, possamos aí alcançar os níveis de emprego que tínhamos há 10 anos atrás. Então, realmente, é um tema importante para o setor, e sobre a sua liderança, tenho certeza que vai avançar bastante. Já pegando o gancho com a reforma tributária, que o senhor acabou comentando, tem se falado, né, que a proposta é não aumentar a carga tributária, né? Voltando para o primeiro ponto, né, a reforma do consumo, que é não aumentar a carga tributária. Mas temos uma proposta que foi enviada da Câmara ao Senado, no qual a formulação da PEC, como foi feita, indica uma taxa, uma alíquota padrão alta em relação aos padrões mundiais. Vou dar um exemplo do nosso caso aqui. Hoje nós temos uma carga tributária de 29,3%. Nós somos a terceira maior carga tributária do mundo, ficando atrás de Bangladesh e Paquistão. Como que o senhor vê a possibilidade de assegurarmos, não só para o setor de telecomunicações, mas para que o Brasil não assista nessa reforma um eventual aumento de carga tributária no fim da tramitação dessa PEC? Marco, vamos lá. É uma premissa importante que o grupo de trabalho na CAI, e também aqueles que estão acompanhando ou nos conhecendo agora, é importante citar, eu recebi essa missão de coordenar o grupo de trabalho da reforma tributária na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. E lá temos feito diversas audiências públicas e nos posicionado dentro desse contexto. Tem algo que, para compreensão, né, de quem está acompanhando a reforma tributária, é importante nivelar essa informação. Nós tivemos 6 meses de debates na Câmara dos Deputados. Está aqui o meu amigo deputado João Maia, uma das grandes referências, né, no debate de telecomunicações, de plataformas e outros temas
afins na Câmara dos Deputados. Qual foi o papel da Câmara dos Deputados? Foi formular um texto. Então, no debate da Câmara, ele se deu muito em abstrato. Em um momento se discutia IVA, no outro se discutia cashback, depois se falava em imposto eletrônico, no outro sobre outros temas. Quando o texto foi realmente aparecer, foi já na reta final, depois do apanhado de todos os debates, e a votação se deu ali no tempo muito exíguo, né? Uma semana. O texto foi apresentado em uma semana, votado em outra. It started with a belief. Yes. E então nós tivemos, né, essa oportunidade de fazer esse debate do texto. A regra posta, ela não pode ser discutida. A quem cabe a missão de discutir a regra posta, o texto propriamente dito, é ao Senado Federal. Agora, no Senado Federal, é que começam, tanto nós como os setores produtivos, os experts tributaristas, os acadêmicos, a se debruçar sobre algo que é importantíssimo: dados, números, simulações, o impacto na vida real das pessoas, das empresas. Vocês já podem, com algumas premissas sendo assumidas, lógico, fazer contas, que é essencial na reforma tributária. Você falou sobre o seu eixo aí de tributação hoje em 29,4. Qual é a conta que você vai fazer? Ou seja, qual é a alíquota que vai me dar, tá certo, o cenário de carga neutra? Porque essa é uma premissa. Nós temos dois grandes pilares, dois grandes eixos de discussão no Senado na reforma tributária. Um é a forma, a outra é o conteúdo. O que é a forma? É a mudança de modelo. Essa é muito bem-vinda. Mudança de modelo é precisa, é necessária. Se consensos hoje são difíceis de serem obtidos na reforma tributária, de já estamos bem próximos. É que o atual modelo está esgotado. Ele é arcaico, é obsoleto, só atrapalha quem quer produzir, está ultrapassado e não adianta fazer remendo em tecido podre. Vai rasgar de novo. Então não é hora de estar pensando em pequenos remendos, é hora de realmente se aproximar do modelo que é praticado pelas principais economias do mundo, na OCDE, que é o IVA. E hoje, setores, inclusive, principalmente como da telecomunicação, nós não concorremos apenas internamente. Nós estamos num mundo sem fronteiras, na economia globalizada, e o custo Brasil pesa cada vez mais. Então é hora, sim, de fazer essa evolução. Não ter medo, não ter receio, não hesitar de dar esse passo adiante. A gente escuta ainda muito isso dentro do setor produtivo. A gente escuta ainda muitas pessoas que dizem, eu entendo, né? O nosso sistema é um caos, mas eu sou sobrevivente dentro desse caos. Nesse caos eu aprendi a me virar. Nesse novo é que eu não sei como é que eu vou fazer. Mas esse não é um receio que deve persistir, e nós temos ajudado a quebrar muito essas resistências, porque para fazer algo pior do que nós temos hoje, tem que ter muito talento, tem que ter muita criatividade para conseguir piorar, né? Nós estamos ali encostado na parede, não tem muito espaço para fazer algo pior do que está. Então, tem que ter um ato de fé, né, uma crença de que estamos indo para algo melhor. Então, essa é a mudança de modelo. O que é que não pode acontecer? E aí eu entro direto na sua resposta. A mudança de modelo não pode ser um cavalo de Troia para que traga embutido um aumento de carga tributária para quem produz no Brasil, que já não aguenta mais depositar sobre seus ombros, né, um peso de carga que está difícil de competir, de concorrer. Então, que essa mudança de modelo ajude também no combate à sonegação fiscal, que consiga combater a informalidade, porque tem duas formas do governo arrecadar mais, né? Dinheiro público não cai do céu, não é chuva, não é plantando que se colhe. Dinheiro público vem de impostos. E tem duas formas de você aumentar a sua arrecadação. Um é aumentando os impostos. Ninguém aguenta mais. A outra é aumentando a base, combatendo sonegação, tirando a informalidade, que a gente pode fazer isso acontecer. Então, o Senado tem essa premissa: não vamos promover uma reforma tributária para aumentar imposto. Por isso que se fala em teto de alíquota máxima no Senado, que não se falava na Câmara, se fala em limitador da carga tributária. Sim, nós temos que ter um limitador do poder de tributar.
Governo não é para ter cheque em branco, não. A sanha arrecadatória do governo vai, se deixar o governo livre, ele vai querer arrecadar cada vez mais. Então, tem que ter limitadores ali. O ISS hoje, por exemplo, está limitado a 5%. Imagina quantos prefeitos e municípios hoje, se não tivesse esse limitador constitucional, estaria com ISS em 8, 10, 12, 15% na hora que tivesse que ter uma válvula de escape. Então, o setor de telecomunicações, ele tem um papel importantíssimo. Não trabalhamos com o cenário de aumentar a carga tributária do setor de telecomunicações. É importante que vocês continuem esse trabalho de mobilização, tá certo? Contar voto é importante. Fazer evento, bacana. Daqui para frente é contar voto, é conseguir voto, é trabalhar com os senadores, é ter a consciência de que se pode avançar nesse cenário. Imposto seletivo para telecomunicações, não dá para pensar nisso. Não é assim. Eu perguntei ao Bernardo Api, fui eu que fiz a pergunta na audiência pública, porque o imposto seletivo ele vai ter fins arrecadatórios, isso é uma excrescência. Não, imposto seletivo é para ter fins regulatórios. Eu digo, então, não cabe em setores essenciais à sociedade. O imposto seletivo está lá dito para quem agride meio ambiente e quem agride saúde. Diferente um pouco do tax, do Sintax que tem lá fora. Então, eu compreendo que não cabe, não caberá um aumento de carga no setor de telecomunicações, e aí concluo, porque ele é extremamente transversal e ele atinge a todas as classes e a todos os setores produtivos. Então, no mínimo, carga neutra, manutenção da carga, já é algo que é razoável de se pensar. Obrigado, senador. Cumprimentar também o deputado João Maia. Nós já falamos aqui no início. Obrigado, deputado, pela presença. Seguindo nessa linha, nós temos duas questões. Uma delas, o senhor acabou de comentar sobre o imposto seletivo. Qualquer que venha a ser a alíquota padrão, nós temos um viés, com certeza, de carga tributária elevada, e o outro, uma possibilidade. A certeza que nós temos o que é, além da alíquota padrão, nós temos ainda os chamados fundos setoriais. Nós temos taxas e contribuições que somam anualmente em torno de 5 a 6 bilhões de reais, que corresponde a 4 pontos percentuais da nossa carga tributária. Então, caso a alíquota padrão, a CBS mais IBS seja 25, nós ainda temos mais 4 para cima, 29. Se a alíquota padrão for 30, é mais 4, 34. Então, está se desenhando um caminho que o Telecom poderá ter uma das maiores cargas tributárias pós-reforma. Nós estamos trabalhando para tentar contornar essa situação, fazendo com que taxas e CIDs sejam contempladas na reforma. Então, esse é um primeiro ponto, como é que o senhor vê essa questão. E o segundo, o imposto seletivo, o senhor acabou de comentar, nós temos uma preocupação concreta de que, na cabeça de um futuro legislador, possa realmente ter esse risco de telecom ser considerado danoso ao meio ambiente ou à saúde, e via ser tributada por esse mecanismo, o que também seria uma sobretaxa. Nós estamos trabalhando para afastar toda essa possibilidade do processo de reforma. Pergunta, em relação aos fundos setoriais, as taxas e CIDs, existe algum caminho que o senhor vislumbra que a gente possa trabalhar? Segundo, se há a possibilidade de afastar definitivamente a possibilidade de futuro legislador pensar em tributar telecom com imposto seletivo, tendo em vista que telecom, energia e combustível são os mais tributados, porque são os mais fáceis de serem arrecadados. Como é que o senhor avalia essas duas questões?
Marcos, nesse ponto específico, eu diria que tem aquela frase muito conhecida: a melhor defesa é o ataque. Então, você brigar para retirar, para excluir isso, para pelo menos levar a discussão para a mesa, para ter algum cenário, né, de algum ganho. Então, acredito que vocês devem, e a gente conversava um pouco sobre isso mais cedo, devem se encaminhar, né, emendas ao texto, porque a discussão agora, como eu disse, na Câmara ela deixou de ser filosófica, porque era de formulação de texto, para agora ser de mudança propriamente dita, né? Então, você tem 3 tipos de mudança que podem ser feitas agora. Uma emenda supressiva, que é retirar do texto aquilo, né, que não deveria ali estar. Uma emenda modificativa, que é ter algo que está no texto, mas pode ter uma redação melhorada. E a emenda aditiva, que é a emenda que vai incorporar ao texto algo que não está lá. Então, nesse caso, você trazer para o texto, né, a exclusão, a supressão desses fundos setoriais. É simples? Pelo olhar do governo, não. Eu entendo a lógica, eu sou alinhado com o setor produtivo, né, experiências internacionais. Na Câmara, nós debatemos muito sobre isso. Eu tenho 4 mandatos na Câmara, né, então foram liderando bancada lá na Câmara, por isso que o João Maia me chama de Uber, né, a cara é de novo, mas a quilometragem é rodada. Então, e agora no Senado, já liderando a bancada do União Brasil, trazendo experiência de pós-graduação em Direito do Consumidor em Granada, na Espanha, a gente tem essa dimensão da experiência internacional para poder adaptar aqui. A questão dos fundos, ela vai mais além, caberia um outro painel, sobre a efetividade dos fundos, porque eu acho que o setor, se aquilo que ele paga, que é muito, como você reportou aqui nos dados, fosse revertido em benefícios de infraestrutura, né, e de condições técnicas que se revertessem em benefício do próprio setor, talvez esse tema nem tivesse pautado aqui. Então, acho que tem uma discussão muito maior, que é sobre a efetividade dos fundos setoriais. E um outro tema, e aí me deixa posicionar, conhecendo a casa, o Congresso não virá do legislador um aumento ou uma determinação, um comando legislativo para aumentar o imposto das telecomunicações. Isso poderá, no futuro, ser praticado por um governo, qualquer um governo no futuro, que queira arrecadar mais em cima de artigos que são essenciais, que têm um resultado de tiro curto e que o povo reclama, mas não pode deixar de usar. Telecomunicações, energia e combustíveis. Quando vem a notícia da bandeira vermelha 2 na sua conta de energia, você fica puto, reclama, mas no outro dia passa e no final do mês você tem que pagar a conta. Vai fazer o quê? Telecomunicações é a mesma coisa. Então, não espere do legislador que nós, como legislação, já venha um aumento de tributo. O que o setor vai ter sempre de ficar alerta é que um governo que amanhã precise de fluxo de caixa a curto prazo, tiro curto e que é diluído pela sociedade, telecomunicações está entre um dos 3, né, que tem esse maior alcance. Então, esse será o grande receio do imposto seletivo. Dano ao ambiente, dano à integridade da saúde do consumidor, batata frita faz mal para a saúde, tá certo? Então, não é telecomunicações que vai ser esse o motivo, não. Se um dia tiver imposto seletivo sobre o setor de comunicações, é com fins arrecadatórios, jamais porque está causando dano à saúde e ao meio ambiente. Ok, senador, obrigado. Uma das questões que nós estamos tratando, né, observando, na verdade, o governo está propondo um ajuste fiscal. A pergunta que eu vou fazer não tem exatamente a ver com a reforma tributária, mas toca nela, tangencia. O ajuste que o governo está fazendo do ponto de vista fiscal tem um viés pelo lado da receita. Então, foi encaminhada a LDO, depois foi encaminhada a PILOA, no qual, de fato, observa-se ali uma pré-determinação de aumentar a arrecadação, para fazer jus, né, à política do atual governo. Para o ano que vem, a estimativa é que ele tenha que
arrecadar adicionalmente 160 bilhões de reais. Um desses projetos que foi encaminhado, e aí eu já estou pulando para a tributação sobre a renda, é o fim do JCP. Juros sobre capital próprio é um instrumento legítimo, eficiente, que nós, no setor, usamos. E nós entendemos que qualquer reforma sobre a renda tem que ser conjunta. Então, temos que discutir tributação sobre dividendos, tributação sobre renda e JCP de maneira conjunta para achar uma solução equilibrada e não onerar o setor produtivo. Como é que o senhor avalia essa questão? Vamos lá. A retirada da urgência, né, do projeto do JCP já foi uma boa sinalização para dizer que esse tema não pode avançar descontextualizado de uma discussão macro sobre a renda e sobre o patrimônio. Exatamente aquilo que a gente falou lá na primeira resposta. Então, o governo tem que estar atento de que equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita. Isso parece que é algo que se absolveu no Brasil e ninguém discute o lado da despesa. É muito bom sempre falar, eu preciso arrecadar mais porque eu quero implementar políticas públicas legais, bacana, é sempre bom investir, é sempre bom ter políticas públicas que tenham alcance social, mas para isso eu preciso de mais recursos, então eu vou aumentar imposto. Espera, calma. Você tem um lado da despesa. Eu tenho que pensar, como é que eu vou reduzir despesas? Como é que eu posso diminuir custos? Porque na hora que eu fizer equilíbrio fiscal também pelo lado da despesa, reduzindo custos, sobra folga orçamentária para que eu possa investir, sem precisar estar sobrecarregando os ombros de quem produz. Reforma tributária, ela deve ser feita, e é pelo menos o contexto que eu trabalho, que eu vou para a disputa, que eu vou brigar pelos votos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz, de quem empreende, é pelo olhar do cidadão. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem paga o imposto, não de quem arrecada o imposto. Reforma tributária não é para resolver vida de governos. Reforma tributária, como eu disse, é para trazer uma mudança de modelo mais simples, menos burocrático, que traga competitividade, ajude a reduzir o custo Brasil e que não traga embutido aumento de carga tributária. Se a gente estiver pensando em fazer reforma tributária para resolver a vida dos governos, estadual, federal, municipal, seja qual for, nós estamos indo pelo caminho errado. Você, na pergunta aqui, falou sobre a alíquota, 29,4,3. É impossível. Eu não consigo conceber o Congresso aprovando uma reforma tributária que traga o IVA maior do mundo para o Brasil. Nós não podemos nos sentir confortáveis nesse cenário. Não dá para ser algo que possa ser discutido como se fizesse parte da paisagem. Não dá. Não dá para pensar numa alíquota que precisa ser maior do que a da Hungria, que é o maior IVA do mundo hoje. Então, eu acho que nessa discussão, nós temos que procurar sempre estar atentos. E aí a discussão sobre a questão do JCP é algo muito próprio, né, do nosso sistema, da nossa cultura. E aí me permita fazer aqui uma pequena parte para dizer que reforma tributária no Brasil ela vai além da mera mudança da letra fria da lei. Mudar a letra fria da lei é a parte mais fácil do processo. A mudança da cultura é, sim, um grande desafio. E nós temos no Brasil essa cultura do medo, do receio dos juros do passado, né, que inviabilizavam negócios, e foi construído em cima, né, sobre o modelo do JCP, muitos investimentos no país. Então, é preciso ir devagar com o andor, fazer a reforma sobre o consumo e ter essa discussão de texto. Se tem a proposta de taxar lucros e dividendos, foi o que aconteceu no passado. Tudo bem, se diminuir o IRPJ, diminuindo o imposto de renda sobre a pessoa jurídica e vindo a taxação de lucros e dividendos, vamos analisar se isso compensa, sim ou não. Não estou querendo fazer juízo de valor, nem antecipar esse debate, mas tudo bem, é uma proposta para estar na mesa. Agora, só piorar sem compensar do outro lado, aí não dá nem para começar a discutir. Então, eu acho que tem que ficar atento, mas é um tema que a retirada da urgência no PL, né, do governo nos dá tempo e prazo para poder avançar cada coisa a seu tempo. Muito bem, senador. Estamos caminhando para o final. E queria fazer uma pergunta para nós encerrarmos, né?
de maneira geral. O senhor está otimista com o andamento da reforma tributária no país? Será que realmente... Eu acompanho esse tema há 20 anos. Sempre a gente vai, começa, avança com a reforma tributária, mas chega um ponto que ela para. Né? Foi assim no governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, e agora de novo com o governo Lula. O senhor está otimista, realmente agora a gente vai avançar com a reforma tributária? É possível que não façamos o mesmo que aconteceu no passado? Vai e para. Marcos, eu vou me socorrer com essa pergunta de um gênio da literatura paraibano, mera coincidência, chamado Ariano Suassuna. Acho que alguns de vocês conhecem aqui. E Ariano, sobre esse tema do otimista, ele dizia que, na sabedoria matuta, como ele fala dele, na sabença matuta, ele dizia, olha, o otimista é um idealista sonhador. O pessimista é um tolo abusado. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. Então, eu acho que nesse tema nós temos e procuramos ser realistas e esperançosos. Eu acho que nós vivemos o momento mais maduro que o Brasil já vivenciou nos últimos tempos para que essa reforma seja aprovada. Ela já foi aprovada numa casa. E tem muito a ver com o tema que reforma tributária hoje já não é mais uma questão de opção, de alternativa. Ela é uma questão de necessidade, de sobrevivência. Então, eu trago comigo, sim, um realismo esperançoso de que é possível, sim, avançar, há bases para isso, a discussão tem sido serena, tem sido madura, claro que há esse embate setorial, e muitas vezes, mas é preciso avançar. Eu sou alguém que, aos 44 anos, tendo a oportunidade, né, de estar chegando ao Senado, liderando uma bancada, de trazer comigo esse sentimento, né, de coração pulsante. Vitor Hugo, poeta Vitor Hugo, já dizia que se nos olhos dos mais experientes brilha a luz, nos olhos dos jovens arde uma chama. Então é preciso sim ter essa coragem de sair desse atoleiro, sabe? Não dá para ficar numa zona de conforto, onde eu conheço o sistema e estou conseguindo me virar nele. Não é, e nesse caso não é nem zona de conforto, é uma zona de desconforto. E se nós não fizermos essa travessia agora, a indústria de transformação do Brasil, que concorre com o mundo todo, vai derreter. Aí nós vamos ficar com o agro, commodities, setor de serviços, que se você não produzir nada no Brasil, o setor de serviços amanhã não sobrevive, porque é riqueza que gera riqueza, não tem outro caminho. Então, a gente tem de fazer essa mudança de modelo, ela é necessária. Eu, como você, também já vi essa discussão permear, né, muitos e muitos debates, assim como João Maia, mas eu sinto que o momento chegou. É um momento que, em determinado passo, é sim um ato de fé. Muito dos que os setores nos cobram, mas as regras estão em aberto. Mas é para ser em aberto mesmo, porque agora nós estamos tratando da PEC. Depois da PEC, virão as leis complementares. Aí é uma outra rodada de negócios, de debates, tá certo? Que vai acontecer, mas ela tem que ser desse jeito. A gente já tentou fazer a reforma toda de uma vez. Consumo, renda, patrimônio, as leis complementares, todas as regras, e aí empaca. Então, conceito de loucura, de insanidade, é você fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, eu acho que a gente está no rumo certo, né? Tem-se coisas que são lógicas, são do bom senso. A essencialidade do setor de telecomunicações é do bom senso. Não adianta a gente... Tem que ter medo? Tem. Vocês têm que trabalhar contra? Tem. Mas me parece algo muito ilógico imaginar que vai vir uma regra do Congresso para depositar sobre os ombros da telecomunicação uma tarifa, né, exorbitante fora do que é praticado no mundo, sabe? Isso é um pouco complicado de se conceber, e aí é o Brasil que está no rumo errado. Eu não quero imaginar que seja esse caminho. Você vê como o mundo muda e a essencialidade do setor de telecomunicações. Eu venho, né, da Paraíba, do Nordeste, onde o tema da água, por exemplo, é vital. E um tempo desse estava lá fazendo uma entrega de um sistema de abastecimento de água num distrito, né? Ou seja, o distrito é uma comunidade afastada da sede da cidade. A sede da cidade, até pelas regras, né, das concessões, tem o sinal de celular.
E quando a gente foi entregar a água lá, e uma mulherzinha chegou, uma senhorinha já, seus 50 para 60 anos, ela disse, a água é muito boa, senador, mas quando é que chega o sinal do Zap? Aí eu digo, como é, mulher? Ela disse, porque a água eu já vivi a vida toda sem ela, já me acostumei. Agora o sinal do Zap, quando eu só tem sinal em cima daquela pedra, eu vou lá, toda vez final de tarde, para conversar com minhas amigas, para responder as mensagens das minhas amigas. Quando é que chega o sinal do Zap aqui? Então, é uma história pitoresca, né, da realidade do dia a dia, em que o Congresso Nacional, que ecoa a voz das ruas, não pode se ver distante, né, dessa realidade das pessoas e imaginar, né, que o maior desafio do Brasil é arrecadar mais. Se nós, e concluo, temos aqui 4 minutos ainda, se nós fizermos, né, uma reforma tributária pensando só em arrecadar mais para resolver a vida dos governos, está errado e eu acho que ela nem passa, porque a sociedade está alerta. A reforma tributária que pode passar, que é boa para o Brasil, que pode superar esses desafios do passado, é uma reforma tributária feita pelo olhar de quem produz, para facilitar a vida de quem paga o imposto, não de quem arrecada o imposto. Então, vamos com fé em Deus, um ato de crença, tá certo, mas eu sou, sim, realista e esperançoso e acho que a gente vai concluir esse ano. Acho que o prazo se prolonga um pouco mais, né? Primeiro cronograma apresentado pelo relator, o senador Eduardo Braga, previa a apresentação do texto final de setembro, votação na CCJ em outubro e no plenário. Eu acho que a discussão está se alargando, ela vai avançar e acredito aí que a gente pode ter uma aprovação nas comissões na segunda quinzena de outubro e a votação em plenário no Senado em novembro, para que possa retornar à Câmara dos Deputados e, quiçá, até o final do ano, que seria o ideal, a gente ter a aprovação completa nas duas casas. Muito bem, senador. Queria imensamente agradecer a sua presença, que muito abrilhantou o nosso evento. Aqui está numa plateia de executivos, né, presidente, vice-presidentes, diretores de operadoras, conselheiros. Eu vi que o conselheiro Alexandre chegou aqui, vai participar do nosso painel. Obrigado, conselheiro. Queria registrar esses agradecimentos e tudo que o senhor falou realmente confirma a liderança que o senhor exerce no Senado. Então, queria parabenizar pelo seu trabalho no Senado e agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a audiência de todos, né? Lá no Senado temos tido esse debate na agenda econômica, né? E é algo que eu trago comigo, das minhas convicções, dos meus princípios. Eu sou alinhado com o setor produtivo, com quem produz. Temos buscado, né, não só a lei da desoneração da folha de pagamento, uma outra lei importantíssima para o setor, que foi aprovada, que é de minha autoria, que é o Estatuto de Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias, é a Lei 199, agora, que ataca exatamente a questão da burocracia propriamente dita, né, que naquele ranking Doing Business nos joga lá num dos piores lugares em termos de ambientes para se fazer negócio. Então, tem muito para ser feito, há muito para ser encaminhado. O setor de telecomunicações tem uma importância transversal, né, na nossa economia, em termos de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento regional, como eu citei aqui, e acredito que a reforma tributária ela é um elemento do todo. Não é ela sozinha que vai no estalar de dedos, num passe de mágica, fazer o Brasil se desenvolver, né? Tem algo muito mais para ser implementado. Se fosse só pelo modelo, a Argentina, nossa vizinha, tem IVA, e está do jeito que está. Mas outros países conseguiram fazer a mudança. A Índia, por exemplo, era um caos em termos de sistema legislativo, em termos de arcabouço, como éramos nós, e hoje cresce a passos largos, porque além de uma mudança de modelo, teve toda uma série de políticas de incentivo e estímulos, né, ao desenvolvimento, que vieram sendo corretamente implementadas. Então, acho que esse é o desafio do Brasil, é apontar um rumo certo, né, ter um norte, balizar bem essa discussão para que a gente possa avançar. Então, meu muito obrigado, foi um prazer participar e vamos acompanhar de perto
os momentos mais emocionantes, porque discutir é bom. Bacana vai ser na hora de votar. Aí é que a turma vai estar... É o mata-mata, né? A fase de grupos é bacana, mas na hora do mata-mata, final, é que todo mundo vai estar lá. E eu acho que o setor de telecomunicações tem tudo para sair bem situado desse debate. Um forte abraço e um bom dia. Nossos sinceros agradecimentos ao presidente Marcos Ferrari, ao senador Efraim Filho. Muito obrigada mais uma vez, abrindo esse segundo dia do nosso evento. Senhores, fiquem à vontade para tomar seus lugares de honra na plateia, para seguirmos então com a nossa programação.